Tudo bem, pessoal? Bem-vindos aqui à nossa aula de Biologia. O sinal de Biologia tem uma variação linguística, olha, são esses sinais dentro da variação linguística. Nós usaremos esse sinal de Biologia aqui do projeto Libio, veja o logo. E nós somos do Instituto Federal de São Paulo, do campus Votuporanga. E gratuitamente você tem acesso a esse conteúdo para aprender mais sobre biologia, para ter uma vida melhor, estudo de biologia para o vestibular. E o tema aqui da nossa aula é esse, citologia. Veja aqui, membrana plasmática, célula membrana plasmática, parte 4. Então, nessa aula, nós estudaremos sobre o movimento da água por meio da membrana plasmática, a chamada osmose, aqui no contexto da biologia. E se você ainda não viu as outras aulas, a parte 1, parte 2, parte 3 da membrana plasmática, dá uma dica, olha, veja melhor essas aulas, você vai entender melhor a parte 4, rever. E antes nós teremos o nosso sinalário, o sinal, a palavra em português, sinal em libras, suas combinações, seus conceitos com maior profundidade e clareza para a nossa aprendizagem. Veja, célula, ou esse sinal de célula também se usa, e ao lado, citologia, estudo da célula. Membrana plasmática. Molécula, ao lado, molécula orgânica. Proteínas, novamente proteínas. Concentrado. Lembra-se aqui no contexto do estudo da biologia. Nesse contexto, essa palavra em português, concentrado. Sinal de solução ou solução. Veja, soluto. Sinal de solvente. Sinal de osmose. Osmose. Novamente, osmose. Hipertônico. Hipotônico. Novamente, hipotônico. Isotônico. Aqui no contexto da biologia também. Sinal aquaporinas. Novamente, aquaporinas, o sinal. Sinal hemácia. Novamente, o sinal de hemácia. Sinal de lise. O romper da célula. Parede celular. Novamente, parede celular. Sinal plasmólise. Novamente, sinal de plasmólise. Célula túrgida. Célula túrgida. Célula flácida. Célula vegetal. Novamente, célula vegetal. Aqui, célula animal.
Veja, soluções hipertônica, hipotônica e isotônica. Em nossa última videoaula, na parte 3, definimos osmose e definimos 3 tipos de soluções. Vamos aprendê-las novamente: hipertônica, hipotônica e isotônica. Nós aprendemos que colocando as células em uma solução hipertônica, as células tendem a perder água para o meio e pode ser visto na seta do recipiente A. Já ao colocar a célula em um meio hipotônico, representado pelo recipiente B, a célula tende a ganhar, pois o movimento da água será na direção onde há maior concentração de soluto. Já no recipiente C, a célula tende a não perder e nem a ganhar água, pois está mergulhada em um meio isotônico, isso é, de concentrações semelhantes. Veja, osmose na célula animal. As moléculas de água passam pela membrana plasmática das células por meio de proteínas especiais chamadas de aquaporinas. E apesar do processo de osmose ocorrer na maioria das células, chegou o momento de estudarmos a osmose em células animais e em células vegetais também. Comecemos pela célula animal. Vamos tomar de exemplo a hemácia, célula presente no sangue responsável pelo transporte do gás oxigênio. Preste atenção no recipiente A, destacado pelo retângulo vermelho. Neste recipiente temos uma solução hipertônica. Isto é, uma solução mais concentrada de soluto quando comparada com a solução no interior da célula. Veja o que está acontecendo com a célula mergulhada nesse recipiente. Caso uma célula animal, como a hemácia, seja colocada em uma solução hipertônica, observamos que a célula perde água para o ambiente por meio da osmose. Nesse caso, verificamos que a célula fica murcha e pode morrer. Agora, vamos observar o recipiente B, destacado pelo retângulo verde. Neste recipiente temos uma solução hipotônica. Isto é, uma solução menos concentrada de soluto quando comparada com a solução no interior da célula. Então veja, observe o que está acontecendo com a célula mergulhada nesse recipiente. Observa-se um aumento da entrada de água na célula por osmose. Nesse caso, a água aumenta o volume da célula rapidamente,
fazendo com que ocorra seu rompimento, ou seja, dizemos que a célula animal sofreu lise. Por fim, como terceiro, temos o recipiente C, destacado pelo retângulo azul. Neste recipiente temos uma solução isotônica. Isto é, a concentração dentro e fora da célula são semelhantes. Ao colocarmos uma célula animal em uma solução isotônica, a água flui na mesma proporção para dentro e para fora da célula. Nessa situação, observamos que o volume da célula não se altera, ou seja, a célula permanece normal. Então, vamos resumir. O que acontece com as células animais? Em uma solução hipertônica, elas ficam murchas. Na solução hipotônica, sofrem lise, isto é, se rompem. E na solução isotônica, elas permanecem normais. Veja aqui, osmose na célula vegetal. Vamos agora estudar as células vegetais. Nas células vegetais, a osmose provoca resultados diferentes, uma vez que apresenta uma parede celular formada por celulose que é muito resistente. A parede celular auxilia as células vegetais a sobreviverem em ambientes hipotônicos e hipertônicos, o que não acontece com as células animais. Vocês se lembram? As células animais não possuem parede celular. Não possuem. Observe as células vegetais nos 3 recipientes do slide ABC. Veja como elas têm um formato diferente da hemácia que acabamos de ver na célula animal. A parede celular dos vegetais está representada pela cor amarela nas figuras das células. Pois bem, no recipiente A, destacado pelo retângulo vermelho, vimos que se encontra uma solução hipertônica. E nesse tipo de solução, a célula tende a perder água para o meio. Mas o que está acontecendo com a célula vegetal nesse meio? Veja que seu citoplasma e seu vacúolo perdem tanta água para o meio que a membrana plasmática se descola em alguns pontos da parede celular da célula vegetal. Quando a membrana plasmática se descola da parede celular, dizemos que a célula sofreu plasmólise e, portanto, a célula está plasmolizada. Portanto, plasmólise é um fenômeno que ocorre quando a célula vegetal está imersa em uma solução hipertônica e, devido à perda de água, a membrana plasmática descola-se em alguns pontos da parede celular. Agora, foquemos nossa atenção no recipiente B, destacado pelo retângulo verde, onde se encontra uma solução
hipotônica. Nesse tipo de solução, a célula tende a ganhar água. E o que acontece com a célula vegetal quando começa a ganhar água? Não, ao contrário da célula animal, que pode se romper, sofrer lise, a célula vegetal resiste à lise quando está em contato com uma solução hipotônica, apesar da célula aumentar o seu volume. Então, devido à entrada de água, a parede celular evita o rompimento. Dizemos então que a célula ficou túrgida, gordinha, inchada. A célula túrgida é a condição ideal para a planta, pois auxilia na sustentação da mesma. E por fim, no recipiente C, destacado pelo retângulo azul, temos a solução isotônica. Ao colocarmos uma célula vegetal em uma solução isotônica, a água flui na mesma proporção para dentro e para fora da célula. Nessa situação, observamos que o volume da célula não se altera, ou seja, a célula permanece normal, ou ainda dizemos que ela está flácida. Vamos resumir então o que acontece com as células vegetais? Em uma solução hipertônica, elas ficam plasmolizadas. Na solução hipotônica, ficam túrgidas. E na solução isotônica, elas permanecem normais ou flácidas. Não se esqueçam, células animais e vegetais comportam-se de formas diferentes quando mergulhadas em umas soluções hipertônicas e hipotônicas. Isso porque as células vegetais possuem parede celular, estrutura ausente nos animais. Agora vamos tentar o conhecimento que aprendemos? Observe o slide. Na primeira linha da tabela temos as soluções hiper, hipo e isotônica. Observe. Na primeira coluna, os tipos de célula animal e célula vegetal, respectivamente. Observe. Pause o vídeo e tente encontrar qual a célula está murcha, qual está túrgida, qual sofreu lise. Pause o vídeo e tente nomear todas as células conforme a solução que foram mergulhadas. Então, finalizamos o conteúdo de osmose e com isso terminamos o transporte de soluto e solvente através da membrana plasmática. Então, esperamos que você tenha gostado. Vamos agora para esse tema aqui importante, a membrana plasmática. Terminamos então parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e a próxima será a parte 5.
sobre a membrana plasmática, entendermos bem esse conteúdo da citologia. Então, na parte 5, nós falaremos sobre o transporte de substâncias por meio de vesículas e sobre especializações da membrana plasmática. Ufa! Estudamos vários detalhes sobre a membrana plasmática, não é verdade? Para a videoaula não ficar longa, vamos parar por aqui e continuar nossos estudos sobre a membrana na 5ª e última parte. Ok? Então, espero que tenham gostado aqui do nosso projeto, o projeto Libio. Aprendemos mais, temos maior conhecimento sobre a biologia, sobre a membrana plasmática, sobre o estudo da célula, as soluções hipertônicas, sobre a osmose, muitos temas estudamos aqui. Não é verdade? Palavras, sinais, suas combinações, você pode copiá-los, revê-los, aprender seus conceitos, porque são sinais novos, palavras novas, seus significados, pesquise sobre eles também. E veja aqui também a nossa referência bibliográfica, ok? Um grande abraço, tchau, tchau.